Tem uma palavra que pode mudar completamente o rumo da sua vida hoje. E ela é simples, mas profunda. Lembrem-se da mulher de Ló. Lucas capítulo 17, verso 32. Só isso. Um versículo curto, mas com um alerta gigantesco por trás. Agora me responde com sinceridade. Porque Jesus, em meio a tantos ensinamentos, fez questão de trazer à memória justamente a mulher de Ló. O que existe nessa história, que você precisa entender hoje. Antes de continuar, eu quero te convidar a fazer algo simples. Fecha os seus olhos por um instante e fala assim: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por essa oportunidade, por essa palavra, por esse momento. Me ajuda a estar atento ao que o Senhor quer falar comigo hoje. Em nome de Jesus, amém. Agora, continua comigo. A história da mulher de Ló começa em um cenário de destruição. Sodoma e Gomorra estavam prestes a ser julgadas. O pecado havia tomado conta daquele lugar, e Deus decide agir. Mas antes disso, ele envia anjos com uma missão muito clara: salvar Ló e sua família. E junto com esse livramento, vem uma ordem direta, sem rodeio, sem interpretação complicada. Fujam e não olhem para trás. Simples, direto, objetivo. Saiam e não voltem o olhar. Porque aquele lugar já não era mais o lugar deles. Agora pensa comigo. Deus estava oferecendo algo poderoso. Um recomeço, uma nova vida, uma nova história, uma nova direção. Mas havia uma condição: não olhar para trás, não se apegar ao que ficou, não manter conexão com aquilo que precisava ser deixado. E aqui começa a parte mais profunda. Porque sair fisicamente é uma coisa, mas se desprender emocionalmente é outra completamente diferente. E talvez esse seja o ponto onde muita gente se perde. Porque tem gente que até saiu de algumas situações, mas ainda carrega tudo por dentro. Saiu do ambiente, mas não saiu do hábito. Saiu do lugar, mas não saiu da mentalidade. Saiu da prática, mas ainda olha com saudade. E foi exatamente isso que aconteceu com a mulher de Ló. Ela estava indo, ela estava obedecendo, até certo ponto. Mas, em um momento, ela olha para trás. E naquele instante, tudo muda. Ela se transforma em uma estátua de sal. Agora para e pensa. Não foi o caminho que destruiu ela. Foi o olhar. Ela não voltou fisicamente. Mas o coração dela ainda estava lá. E isso é forte. Porque mostra algo muito claro. Você pode até estar caminhando para frente. Mas, se o seu coração ainda está preso no passado, isso pode te paralisar. E talvez hoje, Deus esteja falando exatamente isso com você. Para de olhar para trás. Para de voltar mentalmente para aquilo que eu já te tirei. Para de alimentar lembranças que só te prendem. Para de romantizar coisas que te destruíam. Porque aquilo que ficou, ficou por um motivo. E o que está à frente é muito maior. Mas só acessa quem decide soltar. E aqui entra uma pergunta muito direta. Você já deixou para trás quem você era? Ou ainda existe algo aí dentro que te puxa de volta? Um hábito, uma atitude, uma forma de pensar, uma dependência emocional, algo que você sabe, que já deveria ter ficado no passado. Porque Deus não te chama para viver preso ao que você foi. Ele te chama para viver o novo. E o novo exige decisão. Exige corte. Exige posicionamento. Porque não dá para viver duas realidades ao mesmo tempo. Não dá para caminhar com Deus e manter alianças com aquilo que te afasta dele. E isso não é sobre perfeição. É sobre direção. É sobre escolher, todos os dias, para onde você está olhando. Porque aquilo que você olha influencia o seu caminho. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo nessa história. Se Ló e sua família foram salvos, foi porque alguém orou por eles. Abraão. Antes de tudo isso acontecer, Abraão intercede. Ele clama. Ele conversa com Deus. Ele pede misericórdia. E Deus escuta. Percebe o peso disso? Uma oração alcançou uma família inteira. Uma oração abriu um caminho de livramento. Uma oração gerou uma oportunidade de recomeço. E talvez você nunca tenha parado para pensar assim. Mas alguém pode estar de pé hoje, por causa da sua oração. Alguém pode ser poupado, por causa da sua fé. Alguém pode encontrar um caminho, porque você decidiu interceder. Por isso, nunca subestime o poder da oração. Ela não é apenas um hábito. Ela é uma arma. Ela move o céu. Ela muda histórias.
Ela abre caminhos onde não existem. E Deus está te chamando para isso. Para não ser apenas alguém que recebe, mas alguém que também intercede. Alguém que se posiciona. Alguém que faz a diferença na vida de outros. Agora pensa comigo. E se você decidisse hoje ser como Abraão na vida de alguém? Orar mais. Se importar mais. Se posicionar mais. Porque se Deus ouviu Abraão, por que não ouviria você? Agora, trazendo tudo isso para o seu momento. Talvez existam duas coisas que Deus quer trabalhar em você hoje. A primeira, te ensinar a soltar o passado. E a segunda, te levantar como resposta na vida de alguém. Mas tudo começa com uma decisão simples. Parar de olhar para trás. Parar de alimentar aquilo que já passou. Parar de viver preso ao que Deus já te libertou. E começar a caminhar, com os olhos no que Ele está fazendo agora. Se essa mensagem já está falando com você, já se inscreve no canal. Porque aqui, você não está sozinho. Nós oramos e jejuamos regularmente pela vida de todos que fazem parte dessa comunidade. Agora, fica comigo, e vamos orar juntos. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, eu te apresento essa vida que está ouvindo essa mensagem. O Senhor conhece o coração dessa pessoa. Sabe aquilo que ela ainda não conseguiu deixar para trás. Sabe as lembranças, os hábitos, as lutas internas. Pai, dá força para romper. Dá coragem para soltar. Dá discernimento para não voltar. Que tudo aquilo que prende perca força agora. Que toda ligação com o passado seja quebrada. E que essa pessoa encontre em ti um novo começo. Levanta também, Pai, um espírito de intercessão. Que ela se torne alguém que ora, que busca, que clama, e que vê o Senhor agir. Guarda a vida dela, guarda a família dela, guarda os caminhos dela, e que, a partir de hoje, ela viva olhando para frente, confiando no que o Senhor está preparando, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreva no canal.